Olá, amigo internauta, Portal Sustentabilidade novamente aqui na Flix TV, ao vivo pelo Facebook e hoje com o Arthur do canal do YouTube Mamãe Falei. Vamos mostrar um minutinho do Arthur em ação na rua para que a gente possa desenvolver depois do programa. Vamos lá, faça a ver. Fala galera, beleza? Eu sou o Arthur do canal Mamãe Falei. Esse vídeo é uma parceria minha com o pessoal do MBL. Estamos aqui no Largo da Batata hoje, perguntar pros gadu aqui por que eles querem a Dilma de volta. O que a gente está fazendo aqui hoje? Um ato a favor ou contra alguma coisa? Vem mais pertinho, vem mais pertinho. Hoje está todo mundo aqui contra o Temer. O Temer é corrupto? Certeza. O que ele fez? Fala aí, mãe. A Dilma, você acha que ela é corrupta ou não? Não. Acho que ela é corrupta. E o Temer, você acha que o Temer é corrupto? Sim. O que o Temer fez? Ah, muita coisa. Fala uma. Não sabe? Tudo bem. Eu posso falar. Pode, fala. Mas você quer saber o que ele fez? O que ele fez que ele é corrupto? Ele passou dinheiro para outro candidato. Pra quem? Agora eu não lembro o nome. A democracia é a vontade da maioria? Ok, muito engraçado, Arthur. Obrigado por ter vindo aqui, tá, Que cara? isso, obrigado a você pelo convite. Da onde se tirou essa maluquice? Primeiro, como é que surgiu essa ideia de você ir na rua abrir o microfone, abrir um canal no YouTube e fazer um negócio desse? Na verdade, o canal foi um pouquinho antes de eu começar a ir pra rua. Eu queria passar minhas ideias, eu era aquele chatão que fazia os textão no Facebook, comentava aqueles textos gigantes que ninguém lia. Aí eu falei, meu, você quer saber, eu vou fazer vídeo, vou passar os vídeos, e eu comecei a fazer vídeo eu reclamando pra câmera. E, meu canal tinha muito pouco acesso, era só eu reclamando e tal, realmente não é um negócio chamativo. E aí um dia teve uma manifestação, a primeira manifestação em março, que foi pró-impeachment, na verdade, a gente foi. E aí um pessoal xingou a gente na hora de ir embora. Eu lembro que tinha um pessoal que era de esquerda, assim, na hora de ir embora, o pessoal, seus coxinhos, não sei o que lá. Eu pensei, poxa, cara, eu queria fazer alguma coisa na contrária, eu queria fazer alguma coisa na outra manifestação. Aí você fica pensando, bom, o que eu vou fazer e tal, pô, vou lá xingar os caras, isso não leva a nada, eu falei, pô, já sei, cara, eu vou lá falar sobre isso, vou lá perguntar ao pessoal o que eles estão fazendo lá. E na época, inclusive, uma coisa que foi bem bacana, que veio bem a calhar, foi quando a Dilma colocou o Lula na Casa Civil. Sim. Então, e todo mundo, não, Lula na Casa Civil, e eu falei, poxa, eu duvido que o pessoal saiba o que é Casa Civil. Então eu vou lá perguntar para eles o que é Casa Civil. E aí eu fui e fiz esse primeiro vídeo em manifestação e deu muito certo. Em 24 horas, assim, eu tive mais de 1 milhão de acesso. Então eu falei, nossa, o negócio disparou. Eu acho Mas que é assim, aí. o que eu noto, uma coisa que me chama a atenção é, primeiro que você conseguiu fazer uma façanha, que é expor a cultura brasileira, pelo menos mediana, da forma mediana. E aqui não estou sendo preconceituoso, não estou aqui entrando em questão se a pessoa tem ou não tem estudo, não é isso. Mas as pessoas não têm uma opinião formada por motivos que sejam minimamente razoáveis, Sim. né? E você faz umas saraivadas e pergunta uma em cima da outra, você vai ensaiado com aquilo, esperando o cara vai responder isso ou entro com isso? Como é que é a tua dinâmica? Então, na verdade é o seguinte, eu sempre penso mais ou menos o primeiro vídeo da manifestação, eu fui para perguntar da Casa Civil, então eu só tinha essa pergunta na cabeça. Eu vou perguntar da Casa Civil, tal, chegou lá, começa a surgir outras perguntas. Você, pô, mas esse assunto linka com esse e tal. E aí nas próximas eu já fui com um acervo um pouco maior. Tá. Então, lógico, eu já Qual tenho... que é a sua formação? Eu sou engenheiro químico, mas não tem nada a ver com isso, cara. Você vê? Não tem nada a ver com isso. Mas então, é justamente esse o ponto. O ponto é o seguinte, as pessoas defendem muito as bandeiras e com muita força, com muita energia, e às vezes as pessoas não sabem o que elas estão defendendo. Uma coisa que eu estava ontem conversando sobre isso, uma coisa que eu vejo muito em manifestação de esquerda, não é o pessoal desonesto, não é o pessoal que gosta de corrupção. Isso ninguém gosta. Se você perguntar, ninguém gosta de corrupção. Só que eu acho que a esquerda, principalmente aqui no Brasil, ela vendeu um discurso que até o Pondé fala que é o seguinte, é o monopólio da virtude. Então assim, ó, tudo que é bom, você é bonzinho, você gosta de tirar a gente da rua, você gosta de dividir o que é seu, então você é de esquerda. Só que não é assim. Então as pessoas se deixam seduzir por esse discurso. E quando vão ver, na verdade, na prática, a esquerda é outra história. A esquerda é como... No Brasil. No Brasil, não. Sim, sim. Do modo geral, Sim, mas no Brasil muito sim. mais acentuado. Não, mas dá pra gente falar mais pelo Brasil, porque para que a gente não incorra no risco
de que alguém fale, mas você sabe como é na Romênia? Exatamente, E aí sim. eu vou ter que ficar quieto, né? Por causa Não, então, disso. na verdade é o seguinte, eu acho assim, é muito bacana quando uma pessoa tem uma ideologia e defende aquela ideologia. Eu também acho. Mas eu acho que assim, você tem que defender sabendo o que é. E uma coisa muito ruim que eu vejo é que o pessoal que está na esquerda, eles estão carentes de representantes. Porque eu acho que se você pegar, por exemplo, o PT, que é o maior partido, o partido mais conhecido, pelo menos de esquerda aqui no Brasil, eu acho que ele já traiu as ideologias de esquerda faz muito tempo. Sim. Então, assim, você vê que é um pessoal que ficou órfão de representantes. Puta, então faz o que tal? Aí ele pensa, bom, eu vou apoiar o outro. Não, o outro é o malzinho. Se eu apoiar o outro pessoal, Sim. que não é PT, que não é a esquerda que eu conheço, então o outro pessoal é malzinho. E isso não é muito Uma verdade. coisa que me chama a atenção nos seus vídeos, eu assisti uns 2 ou 3, alguns minutos e tal, é o seguinte, que conforme você foi perguntando e a pessoa se via deslocada do conhecimento ou não sabia porque ela ali estava, ela era amparada por outras que procuravam inseri-la no contexto. Ou seja, tínhamos organizadores de pauta de passeata. Sim. Vamos dizer, seria isso? O negócio é o seguinte, tem muita gente que assim, tem Porque lógico... você estava lá, desculpe interromper. Não, lógico. Eu participei de algumas, mas nunca fui tão assim a fundo. E você justamente entrou no âmago da questão. Então eu queria que você desse esse feedback pra gente. Lá é o seguinte, você tem, lógico, você tem a própria dinâmica de grupo, então tem um grupo, você pergunta um negócio pra uma pessoa, outras pessoas tentam responder. Umas já falam, puta, eu não sei, já vira de lado tal, outras tentam participar. Mas quando você chega próximo a líderes de movimentos, que o cara fala, não, aqui eu tenho algo a perder se eu passar uma imagem ruim. O cara tenta expor aquele discurso que ele vende. Então, por Sim. exemplo, se um cara falar isso pra você já fala isso. Sim. É um negócio meio automático. E quando ele vê que uma pessoa está em dificuldade, ele tenta jogar aquilo. Quando ele vê que você está driblando, inclusive, o discurso comprado dele... porque você aí, foi irônico, exatamente. você tirou um barato e você não estava Exatamente. questionando o cara. Exato. Não, aí na verdade assim, aí o que o cara faz? O cara tenta tirar, que foi o que aconteceu num dos vídeos que eu fiz, que foi do Dia do Trabalho. Esse vídeo, inclusive, aconteceu isso. Encontrei lá a manifestação estava um pouquinho menor na parte de cima, então tinha bastante bloco que eram pessoas mais entrosadas. Eu assisti esse. Então, você pergunta para um, o outro já está de olho. E aí os líderes, no caso lá, tinha até uma professora que ela fez de tudo para eu não perguntar nada para ninguém. Ela ficava na minha frente. E aí eu perguntei para ela, falei, você quer participar? Ela, não quero. Tudo bem, então, mas deixa eu perguntar. Não vou deixar. Eu falei, então... Eu vi, inclusive, beleza. só para explicar para o internauta, e, bom, naturalmente, vocês podem entrar no canal Mamãe Falei, que está no YouTube. É tudo junto, tá? Tudo não junto, é Mamãe separado, Falei, é tudo junto, exatamente. Mamãe Falei. E vocês poderão ver a performance do Arthur lá. Cada vídeo dele tem 1 Legal. milhão de acessos. Mas, por exemplo, uma das performances sua nessa no Dia do Trabalho que me chamou a atenção foi que você perguntou para a pessoa, você está fazendo o que aqui? E o cara falou, estou aqui por causa da dignidade. Se não me engano foi a sim. palavra. Aí você disse assim, mas espera aí, mas dignidade não está na lei. Como é que você vem pedir dignidade? Esse aí foi do direito do trabalho, foi esse mesmo, O que do Dia você do veio Trabalho. pedir então? E o cara ficou assim, pô, você não está pedindo dignidade, o que eu estou fazendo aqui, né? Esse aí foi bem bacana. Isso aí, na verdade, assim, só esclarecer 2 pontos rapidinho. Se você entrar no meu canal, você vai ver que no YouTube, eu não tenho muitos acessos no YouTube. O meu acesso maior é no Facebook. É no Facebook. E em outras páginas também. Muita página na internet isso é conhecido como Kibe. O cara baixa o teu vídeo e põe na página dele, o que eu não acho uma coisa negativa, eu acho positivo. Eu não quero ter visualização, eu quero ter o meu trabalho. Eu quero que a minha palavra chegue para muitas Você quer pessoas. ter divulgação. Quero passar minha mensagem. Sim, sim. E esse negócio do específico, esse caso, foi o seguinte, eu chegava lá, o pessoal falava assim, vocês são da CUT, vocês são de movimentos trabalhistas, vocês estão defendendo direitos trabalhistas? Sim. Fala um direito trabalhista importante. E dois caras que eu pus no vídeo, na verdade, muito mais pessoas responderam isso, mas esses ficaram bem claros, que você fala um direito, a primeira coisa que o cara fala é dignidade. Então, o que eu acho isso? Era essa palavra mesmo, eu acertei, né? Dignidade, foi essa palavra usada. Então, o que eu acho? Eu acho que isso, na verdade, é o seguinte. O cara, ele tá tão acostumado a ouvir aquele discurso comprado e a dignidade do trabalhador que está em jogo, não sei o que lá. Então, quando o cara vai, um direito, a dignidade, o cara nem sabe. E aí você pega, não, peraí, vamos falar de direito trabalhista. Direito trabalhista, nós estamos falando, por exemplo, de FGTS. Você é a favor do FGTS? Eu também vi. O FGTS é minha carta na manga, cara. Juro anual? É 0,3%. 3%. 3%. Gente, ele fez uma entrevista e ele pergunta pro cara, você sabe que o teu dinheiro no fundo de garantia está com 0,3% de correção ao ano, né? E o pessoal, nossa, não sei. Não Aí você fala, sei. rende menos que a inflação. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Aí tem 2 grupos. Tem o negador que fala, não, isso não é uma coisa ruim. Só que o cara não pensou a respeito. E tem o cara que fala, nossa, não, é uma coisa ruim mesmo. Aí, não é importante a gente pensar sobre isso? Poxa, é.
Então você vê que a pessoa está carente de saber um pouco mais sobre aquilo mesmo, sobre aquilo que ela própria está defendendo. Ou seja, quando você fez essas perguntas, de uma certa forma está ficando bem claro, pelo menos ficou claro para mim, se eu estiver errado você me corrija, que você não é antipetista, você estava mostrando os dois lados de uma questão naquele tipo de manifestação. Né? Isso. Só que aí, agora eu tenho um questionamento, porque quando você coloca que você tem uma parceria com o MBL, você não cria talvez uma visão de que você é um cara de direita? Isso não pode prejudicar o conteúdo? Para mim não prejudica. Sim, mas para algumas pessoas, você já refletiu sobre isso? Isso é bem bacana. Na verdade, assim, logo que saiu o primeiro vídeo, todo mundo falava, por que você não faz isso na outra manifestação? Pô, você é um cara tendencioso. E a primeira coisa que eu falo é o seguinte, eu sou completamente tendencioso. Eu não tô aqui sendo imparcial. Eu sou um cara, eu tenho o meu ideal. Eu sou liberal. Muitas pessoas não conhecem isso. Na verdade, o liberalismo ele é bem diferente da direita. O MBL, por exemplo, é um movimento liberal, bem não é um lembrado, movimento de direita. De direita. E, na verdade, o MBL, assim, ele veio depois dos meus vídeos, né? Por causa dos meus vídeos, eu tive acesso ao pessoal do MBL. Sim. E eu já fiz, na verdade, 2 vídeos falando sobre isso. Um falando sobre as coisas que o pessoal mais me pergunta sobre os vídeos, que é, por que você não faz isso do outro lado? E a minha resposta a primeira é a seguinte. Em primeiro lugar, que do outro lado não estão defendendo o corrupto, não estão defendendo ninguém, estão reclamando. Se tiver, está escondido e a gente não sabe. Exatamente. Por exemplo, o Cunha foi caçado hoje. Eu duvido que hoje nós estamos às 3 horas da tarde aqui. Eu duvido que à noite vai ter alguém na Paulista com a camiseta do Cunha lá, falando eu sou Cunha até morrer, eu sou não sei o que lá. Não vai ter. Não vai ter. E o segundo ponto é o seguinte, o nosso país, ele está muito deslocado para a esquerda. Ele é um país que ele não é um país de centro, nem é um país de centro-esquerda. O nosso país é um país de esquerda. Então, se nós temos que questionar o governo, nós temos que questionar a esquerda. Então não adianta, por exemplo, eu ir questionar os militares, se hoje quem pede intervenção militar é uma parcela pequenininha, nós estamos muito longe de uma intervenção militar. Então, eu acho que não cabe, não é o momento. Só esclarecendo um pouco, o liberal, na verdade, é aquele que não acredita em excesso de autoridade, em excesso de poder, que é o que eu acredito. Se o nosso país fosse, por exemplo, um país no meio da ditadura militar, eu com certeza você também estaria fazendo o mesmo vídeo. Sim, eu estaria preso, mas eu estaria fazendo... eu estaria tentando questionar isso. Eu queria até esclarecer uma coisa interessante, porque assim... Algumas pessoas confundem o liberalismo, por exemplo, com a posição do PSDB, que é um absurdo. Sim. O PSDB tem mais uma posição de esquerda, até de uma certa forma, pelo menos tecnicamente falando, né? Não sei se você sabe, já que você é muito jovem, o apelido do Fernando Henrique, antigamente, lá pelos anos 80, era melancia. Sabe minha tia me falava. Sabe isso. por quê? Verde por fora e vermelho por dentro, né? Então, assim, a visão brasileira é muito confusa. As pessoas chamam, por exemplo, quem é contra os governos de esquerda, chamam os caras de fascista. Né? Sim. Ora, não tem nada a ver. Quer dizer, o Mussolini era um cara que defendia direito trabalhista, quer dizer, são coisas totalmente... Nós estamos precisando de uma aula de história muito importante esse negócio do fascismo, Brasil. cara, eu vou até te falar, eu não acho nem ruim que o pessoal use o termo fora de contexto, porque também, isso é o que a gente mais vai ver, uma pessoa usando um termo sem nem saber o que ele representa. O que eu acho pior dessa história, entre aspas, do fascismo, é o cara se acostumar a usar isso como pisca-alerta no trânsito. Não, a hora que eu ligar meu pisca-alerta no trânsito, eu posso fazer o que eu quiser. E não é bem assim. Então, por exemplo, no último vídeo que eu fiz, aconteceu justamente isso. A polícia chegou, soltou as bombas, que o pessoal... Isso é também outra história. O pessoal quis desviar a rota, a polícia não aceitou, eles entraram em conflito primeiro com a polícia. Nesse caso, eu defendo a polícia teve que usar o gás lá, tudo. Aí o pessoal saiu correndo e eu fui lá no meio e falei, vem cá. Pô, você acha que a polícia foi fascista? Foi. E eu vi umas meninas, né? Exatamente. Você é contra... Tinha até uma professora, que depois muita gente falou, pô, essa mulher é minha professora, tal, ela é super esquerda, tal. E você vê, uma professora foi intolerante comigo, porque eu cheguei para ela e falei assim, você é contra o autoritarismo? Sou. Você é a favor do socialismo? Sou. Onde que tem um socialismo que não é autoritário? Aí ela já me olhou com outros olhos. Em vez de ela responder a pergunta, ela já me rotulou. Opa, peraí.
Então Qual é você a está me tua? perguntando isso, você não é de esquerda. Se você não é de esquerda, você é o quê? Você é fascista. Então, no vídeo fica bem claro isso, porque eu Exato. pergunto isso para ela logo em seguida ela pensa um pouquinho, mas peraí, você está falando de onde? Seu fascista, seu golpista, aí já solta os cachorros. Então, eu acho muito errado, na verdade, a pessoa fazer isso. Bom, ele está me perguntando algo, ele não está no mesmo time que eu, entre aspas. Então, peraí, deixa eu rotular esse cara. Deixa eu chamar ele do quê? O que estão chamando o pessoal que não é do meu time? Estão chamando de golpista? Então você é golpista. Eu até falo para ela no vídeo, eu falo, mas qual que foi meu golpe? E ela não fala, ela começa a me xingar. Sim. Então, existe muito isso. Existe muito a vontade de você rotular o próximo, de você xingar o próximo, para esconder as suas próprias deficiências, né? Quantos acessos você tem no Face? Olha, no Facebook, a minha página está fazendo 100 mil curtidas agora, que é uma coisa muito grande para mim, porque a minha página, na verdade, a minha página tem pouco mais de um ano, deve ter 1 ano e 1 mês, não sei quanto. Para a internet isso é bem pouco, 100 mil curtidas é quase nada, só que para mim é uma coisa extremamente importante, é muito grande. E uma coisa que o pessoal fala é o seguinte... O meu canal, a minha página, na verdade, ela não é de culinária, não é de pegadinha, não é de maquiagem, é só um cara chato falando sobre política. Então, se tem 100 mil pessoas que se interessaram por isso, quer dizer que o engajamento está legal. Sim. E eu fico muito feliz, cara. Pô, eu nunca imaginei que eu ia fazer uma página no Facebook e eu sozinho ia conseguir 100 mil curtidas, cara. Então, isso pra mim é bastante bacana. Mas, assim, mais expressivo do que isso são as visualizações dos vídeos de manifestação, que eu tenho um vídeo que se você somar, eu até dou print em outras páginas, se você somar de todas as páginas, passa de 8 milhões de views. Mais de 8 mais milhões de 8 de views nos seus vídeos. Então, e gente grande começa a compartilhar meus vídeos. O Reinaldo Azevedo já compartilhou, o Olavo de Carvalho já compartilhou, os Que haters, são adversários, por sinal. O Olavo e o Reinaldo. O Reinaldo nem tanto, mas o Olavo que... Mas, não, enfim, mas o Olavo e o Reinaldo são adversários. Ah, não, sim. Eles são entre você tá si, falando, entre e si. você tem... é isso que eu acho interessante. Inclusive até os próprios haters, né? O pessoal fala, pô, como é que você lida com isso, com os haters, né? Que é o pessoal que odeia o seu vídeo. Eu falo assim, gente, se você não tiver hater, você não está sendo expressivo. Sim. Se você não está incomodando ninguém, você não está fazendo barulho. Sim. Então, se o pessoal que é contra também tá vendo meu vídeo, tá compartilhando, mesmo que com ódio, olha o que esse cara tá fazendo, não sei o que lá, quer dizer que eu tô cutucando Agora, alguém ali. Como homem ligado à área de planejamento estratégico tal, e marketing, eu tenho uma má notícia para você. Diga lá. Você não tem muito futuro, porque agora Poxa, você é conhecido. Você é conhecido, como é que você vai surpreender os caras? Olha, Você já parou para pensar nisso? Eu ou já não? parei, na verdade é o seguinte, a minha ideia sempre foi passar a minha mensagem. Então, se eu tiver entre aspas, uma vida curta, o que eu não acredito que vai acontecer, mas se eu tiver uma vida curta na internet, pelo menos eu passei minha mensagem. Pelo menos eu cheguei lá... Mas você está comprando bem Na verdade é o seguinte, eu não fiz isso, eu não sabia que isso ia acontecer, que eu ia chegar nesse ponto. 8 milhões Nossa, que eu ia ter views? gente me chamando para entrevista e tal. Fui chamado para conversar em vários lugares que eu sempre admirei esses caras pela internet e agora eu estou sendo chamado para falar com esse tipo de pessoa, que legal. Mas, poxa, isso está me dando um retorno bacana, porque eu estou financeiro zero, eu não estou ganhando um centavo com isso, mas você conhece muita gente e você começa a falar, poxa, as minhas ações estão tendo repercussão, cara. Então, o que eu falo está começando a repercutir. O que é bacana da internet justamente é isso, é o lugar mais democrático do mundo. Exatamente, que existe, né? É muito bom isso. E isso te trouxe alguma mudança de visão sobre alguns temas, algumas coisas de caráter pessoal ou não? Olha, cara... Como é que você está enxergando essa dinâmica? Porque é interessante. Por exemplo, eu também não sou formado em jornalismo, tenho 4, 5 anos de programa pela web, modestamente sou formador de opinião também e... cheguei à conclusão que conteúdo é algo que se gera de acordo com aquilo que você pensa e de forma democrática, de forma saudável, né? E isso, obviamente, está valendo na tua trajetória que já inicia muito grande. Mas o que isso te traz agora de revisão dessa situação? Pô, o mundo então vai caminhar para tal lugar, tal. O que está passando na tua cabeça, cara? Sim, uma coisa que eu, assim, pessoalmente, de convicções pessoais, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, a gente tem, isso eu termino todos os vídeos, na verdade, falando isso, vamos questionar tudo, inclusive as suas próprias convicções, porque eu penso o seguinte, você tem uma convicção, você fica questionando aquilo. Se aquilo for realmente muito bom, você vai ter cada vez mais certeza que aquilo que você acredita, poxa, é aquilo realmente que você acredita. Pô, que legal. E se você tiver alguma fraqueza, você fala, bom, ou eu vou mudar de ideia, ou peraí, deixa eu ver outro lado, ou então, peraí, não, a minha visão está certa, mas a resposta para isso é esse outro caminho. E o que tem acontecido é que é o seguinte, na verdade o liberalismo aqui no Brasil ele é muito pouco conhecido. Eu me tornei liberal antes de começar a fazer vídeos, e cada vez que isso passa, eu começo a perceber que, na verdade, o liberalismo tem muito mais a ver comigo do que eu próprio imaginava.
É aquela história, eu acho que tem muita gente na minha situação. Eu era liberal e não sabia. Sim. Então, assim, poxa, a internet é muito bacana porque ela te traz uma série de informações que faz você questionar até as suas próprias convicções e isso vai te dando mais certeza daquilo que você realmente acredita. E uma outra coisa que, na verdade, seria a parte prática, isso, na verdade, até a gente tem a consciência disso, mas quando você aprende na prática, você vê que o negócio é desse jeito mesmo. Muito mais importante, e infelizmente assim, muito mais importante do que o conteúdo que você vai passar é a forma como você vai passar esse conteúdo. Então, por exemplo, eu quero falar que o FGTS é ruim. Tem 1 milhão de formas de você falar que o FGTS é ruim. A minha primeira foi pegar a câmera e falar, o FGTS é ruim por causa disso, não atingir um público legal. A outra forma foi ir na manifestação e falar, você gosta do FGTS? Gosto. Quanto rende? Não sei. Rende tanto, não é ruim? É. Poxa, isso é uma forma maravilhosa. Passou a ser ruim, parece que não era... Exatamente. Então, poxa, às vezes a forma como você apresenta o teu conteúdo, ela é muito mais importante do que o conteúdo em si. Sim. E isso é uma coisa que eu venho aprendendo cada vez mais com a internet. Eu diria que essa tua posição é extremamente verdadeira por um motivo muito triste. Justamente como as pessoas não têm conteúdo, quando você melhora o conteúdo, você faz o contraponto. Por isso que a forma... Porque se a pessoa tivesse conteúdo, a forma ia ser mais importante. Isso é verdade. É menos importante. É menos importante. Então, assim, este é o problema. É verdade, isso é uma verdade. Problema. Isso é uma Infelizmente, verdade. esse é o problema. Isso não é um problema só do Brasil, né? Isso, na verdade, é um problema assim do mundo inteiro. Mas é um problema. Eu acho, indo de encontro ao que você está falando, eu tenho 60 anos. Tá? Eu me lembro quando eu tinha 20 e tantos anos, próximo da sua idade, eu achava que quando eu tivesse com 45, 50 anos, eu seria um gênio da sabedoria. Eu ia ser um cara que, não, eu vou ser um consultor de empresas. Eu vou falar para o fulano, faça isso, faça aquilo, e minha palavra será a palavra e a de Deus muito próxima. Né? Legal. Bom, hoje quando eu vejo um cara que é entrevistado com mais idade e fala, eu faria tudo de novo, aquilo que eu fiz, eu falo, esse cara está morto. Porque se o cara viveu uma existência e no trabalho, na vida pessoal, familiar, seja o que for, e ele repete a expressão que ele faria tudo de novo, significa que ele parte no pressuposto que ele não errou em nada. Não deu nenhuma tropeçada. Nenhuma tropeçada. Então ele não se arriscou o suficiente. Não se arriscou o suficiente. O Brasil está precisando criar mentes que repensem as coisas, que questionem, como você fala no final, e que queiram mudar. Independente qual é a posição do cara. Se alguém é de um partido, o cara fala, eu não mudo minha posição por nada no mundo, eu chego a uma conclusão, esse cara é burro. Sim, inclusive assim, uma coisa que eu costumo falar, assim, até o pessoal entre aspas, eu não gosto muito de usar esse termo, mas entre aspas, o pessoal que está do meu lado, que é contra a esquerda do jeito que ela é hoje. Eu acho que as pessoas tinham que parar de querer ganhar a competição, de querer ganhar o debate. Também acho. Foi golpe ou não foi golpe? A Dilma é boa, a Dilma... vamos fazer o seguinte, vamos lutar junto então pelo que é melhor? Vamos discutir as propostas. Então, você concorda que o que está para trás é um monte de cagada? Não importa se você é de esquerda, se você é de direita. Você concorda que não deu certo? Vamos passar régua nesse negócio? Vamos fazer o seguinte, vamos olhar para frente. Poxa, eu acho que o melhor caminho é esse. Eu acho que é esse. Bom, vamos discutir então aqui e vamos parar de apontar o defeito do outro. Porque você apontando o defeito do outro, você na verdade quer maquiar as suas próprias falhas. Então faz o contrário. Perfeito. Poxa, olha, eu tenho uma convicção, eu acho que o liberalismo é bom, só que eu acho que as falhas do liberalismo são essas. Quais são as soluções para a gente chegar Poxa, talvez... O que a direita pode contribuir? O que a esquerda pode contribuir para levar uma solução? Então, também assim, acho. eu acho que assim, esse processo todo ele teve um ponto positivo, que foi a politização do Brasil. Eu acho que muito mais gente está falando de política, né? Muito mais gente. Hoje você vai no bar da esquina, tem a galera falando sobre política. Sim. Só que em contraponto teve um ponto negativo, que foi a polarização ao mesmo tempo. Sim. Então o pessoal está achando que política é igual o time de futebol. Bom, eu sou desse time, Exato. não importa que perdeu, eu torço para esse time até o fim. Não, não é assim, cara. Sim. Se perdeu, você tem que mudar, você tem que buscar a melhor estratégia para todos nós ganharmos. Sim. Então eu acho que muito mais importante, na verdade, eu acho que é a gente parar um pouco com esse discurso combativo e fazer o discurso, vem cá, vamos dar a mão. Eu gosto de usar a palavra assertivo. Exatamente, essa palavra é boa mesmo. Por sinal, tem uma expressão que eu aprendi com um professor muito interessante. Você sabe qual que é a diferença entre interferir e interceder? Nossa, acho que interceder acho que normalmente é contra o que a pessoa está fazendo, é isso? Interferir, eu estou ferindo alguém. A gente acha que interferir em alguma coisa
possa ter um caráter positivo. Não, eu tenho que aprender a interceder. Nossa, eu ia falar justamente o contrário. Interceder É interferir. Seria... É verdade. Você não pode, isso não tem sentido. Então, quando alguém está defendendo alguma tese que interfere em algo, isso é um crime, sob todos os aspectos. Temos que desenvolver posturas que intercedam e que sejam assertivas no processo de crescimento de uma nação, não de um país. Porque uma nação é mais do que um país. Eu queria aproveitar e perguntar uma coisa para você de um lado Sim. que eu desconheço. Tem aquele bando de bandidos, pleonasmo, mas não tem outra forma de citar isso. Aqueles caras jogando bomba tal, e quebrando tudo. Black blocs. Você conseguiu perceber algum tipo de, digamos, organização por trás daquilo? Como é que você enxergou aquela participação, Sim. entre aspas, desses delinquentes? Na verdade, no meu penúltimo vídeo, eu encontrei um pessoal, já estava no finalzinho da manifestação, era quando o bicho estava pegando mesmo, e aí eu vi um pessoal com o rosto coberto e tal, e aí eu tentava lá, o pessoal não queria falar, queria fazer cara de poucos amigos, queria fazer mais pose do que... Você não teve medo? Ah, lógico que eu tive, né? Todo mundo teve medo, todo mundo tem medo, mas é que tá, meu, ou eu venço o medo e faço o vídeo, ou então eu faço pra casa. Bom, tô aqui, vamos fazer. Aí, um falou comigo. E o que eu vejo, na verdade, é o seguinte, eu acho que esse pessoal, eles têm muita energia, muito potencial sendo usado do jeito errado. Então o cara chegava e falava, o que você é? Meu, eu sou anarquista, cara. Você é anarquista? Mas você defende direito trabalhista? Defendo. Mas como é que você defende direito trabalhista sem ter um Estado para defender isso? Que é a premissa do anarquismo, é não ter Estado. Então o cara não sabe. Então o que acontece é o seguinte, eu acho que é muita gente com muita energia, muito potencial, sem o conteúdo, zero conteúdo. E uma coisa que eu participei de um debate na TV Folha com um dos líderes, nem sei o que ele é lá, do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. E a premissa do movimento dos caras é invadir... a fazenda de alguém? Não só fazenda, é urbano, na verdade. Do MTST, não é MST, MTST. Então são prédios urbanos, então eles invadem, sei lá, prédio do Ministério da Fazenda, eles queimam pneu na Marginal, e eles acham que isso é uma forma legítima de luta, né? A palavra luta para eles representa mais do que a própria sensatez em si. E aí você vê que o cara, nesse caso, né, não o Black Bloc diretamente, mas o cara que apoia esse tipo de ação, ele é um cara que, poxa, ele até tem aquela vontade de aprender alguma coisa, mas ele trava no próprio preconceito. Do tipo, não, eu não vou aprender algo sobre isso porque isso aqui é ruim. Não, calma, cara, deixa eu te mostrar como é mais legal você aprender sobre medidas do que você ir invadir um prédio. Sim. Então, eu acho que esse pessoal, eles têm até uma certa coragem, eles têm até uma certa energia para fazer isso, só que eles fazem isso da maneira errada, cara. Você tá lutando da maneira errada. E no meio desses caras... Vamos falar português claro aqui, tem um monte de vagabundo, tem um monte de moleque querendo aparecer. O cara quer quebrar alguma coisa, só precisa de um motivo. Preciso quebrar esse carro. Qual que é o motivo? O motivo é fora Temer, então vamos lá quebrar por causa do Temer. O cara nem sabe a relação de uma coisa com a outra. O cara que está tentando virar uma viatura, ele não está querendo mudar o país. Ele está querendo brincar de revolucionário. Ele está querendo chegar em casa e falar, nossa, eu sou igual o Che Guevara, meu. Eu sou demais, eu viro viatura. Sim. E esse cara, na verdade, é um bobão que não sabe nada. Se você sentar numa mesa e discutir com ele o que é de tão errado no nosso país, o cara não vai saber dizer. Entendeu? Então esse cara, na verdade, é o primeiro a ser enganado e é isso. Ok, eu queria deixar claro que o objetivo desse programa é justamente defender o direito de expressão de todos, né? E eu, pessoalmente, não estou vinculado a movimento político nenhum, até por conta disso mesmo, né? Para poder abrir esse espaço para esse tipo de comunicação. Mas eu gostaria de deixar algumas mensagens importantes. Na história da humanidade, quando a gente para e olha para trás, é mais fácil a gente enxergar virtudes em Madre Teresa de Calcutá, que será canonizada agora, e não sou católico, mas é uma santa, efetivamente, em Chico Xavier, né? Em Gandhi, e jamais num político. A história não foi feita por políticos. A história é feita por homens que são maiores do que os cargos que ocupam. Assim como outros grandes líderes humanos superaram suas deficiências, a pobreza dos seus países, lutando por melhores condições para a sua população. Mas numa luta assertiva. Não dá para dizer que o Gandhi lutava com espadas, né?
e que esse programa, então, deixe bem claro a todos vocês que nós estamos defendendo a paz, que os movimentos que, quem quer que seja, se engajem aqui ou acolá, eles façam aquilo de forma construtiva para construir uma nação que ainda nós não somos. Beleza. Cara, obrigado. Fui Obrigado demais. você, cara. Curto você para danar. Poxa, que legal. Tá? A gente Obrigado a vai você colocar pela chance. Além daqui do programa na Flix, nós vamos colocar também no portal Sustentabilidade. Bacana. E vamos manter contato. E eu quero ver se eu te acompanho numa dessas aí para... Vambora. Pelo menos eu sou grandão, vou de guarda-costas, tá? Ok? Legal. Cara, valeu. Obrigado a você. Tá? Valeu. Amigo internauta, a gente encerra aqui, Portal Sustentabilidade, programa Sustentabilidade encerra mais este conteúdo com essa figuraça que é o Arthur do Mamãe Falei. Entre na página dele do YouTube, curta, lá tem mais de 8 milhões de pessoas assistindo isso, seja você um também. Um grande abraço, até mais.